Então lembrando você, se você é novo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, estou falando todas as vezes porque é muito legal, muito importante, tá? O seu like. E agora vamos resolver essa questão aqui. Temos novamente parênteses, temos potenciação, subtração, outra subtração e aqui no meio uma multiplicação, tá? Vamos fazer primeiro o que está dentro do parênteses, resolvendo 5 menos o 9. É a primeira coisa que devemos fazer nessa questão. 5 menos 9 é igual a menos 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, que é esse 4 aqui, tá? Menos o 3. Tem multiplicação, então multiplica pelo menos 4. Vou colocar o parênteses só por causa do sinal, tá? Então, esse aqui é o nosso novo estágio dessa questão, né? Temos aqui essa operação agora para fazer. Dentre essas, né, eu vou resolver primeiro a potenciação e depois a multiplicação. 4 ao quadrado, gente, vou colocar até aqui em cima pra gente, ó, é igual a 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é igual a 16. Vou colocar, então, o resultado dele aqui, 16. Agora eu já posso aproveitar nesse ponto aqui e fazer essa multiplicação. Menos 3 vezes menos 4 é igual a mais 12. Menos com menos fica mais, 3 vezes 4, 12. 16 mais 12 é igual a 28. Olha só. 28 é a nossa resposta. Devemos encontrar agora a alternativa que cabe aqui pra gente, esse número 28. O 7 ao quadrado, pessoal, é igual a 7 vezes 7. Né? Mesma ideia do 4, só que agora com o 7 na base, é o 7 que vai multiplicar por ele mesmo. 7 vezes 7 é igual a 49. Não é a nossa resposta, embora tenha chegado bem perto aí. O 49 e o 28 são múltiplos de 7. Essa é uma coincidência legal que a gente pode observar nesses dois valores, tá? 4 fatorial a gente já sabe como que faz. Pega o 4, multiplica por 3, multiplica por 2, multiplica por 1. E agora é só fazer a continha. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24. Excelente, não é também, ó, passou bem perto aqui, hein? Não é a nossa resposta, mas chegou pertinho. 5 ao quadrado, mesma definição do 7, só que agora com 5. Vai ficar 5 vezes 5. Ó, então fizemos 3 potenciações aqui, né? 4 ao quadrado, 7 ao quadrado e 5 ao quadrado. Todas elas repetindo a base, a quantidade que está no expoente. 5 vezes 5 é igual a 25. Chegamos bem perto aqui, mas não é a nossa resposta também. Última opção e última coisa desse vídeo que a gente vai fazer é calcular essa raiz quadrada. Para isso, a gente vai pegar esse valor aqui e vamos fazer uma fatoração, pessoal. Vocês já viram a forma de resolver raiz quadrada por meio da fatoração? É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? 764, a fatoração é pelos números primos, tá? Os primos são aqui pra gente. Deixa eu escrever em outro lugar, porque aqui eu acho que eu vou usar, tá? É 2, 3... 5, 7, são os primos que a gente conhece já desde sempre, tá? Como o número é par, eu vou começar pelo número 2. 764 dividido por 2 vai ficar 350 mais 32, 382. Termina em 2, dá para ir por 2 de novo. Aqui fica 150 mais 41, vai ficar 191, 190. 764, é isso mesmo. 191, dá para dividir por qual número? Vamos ver. Por 3 não dá, por 5 não dá, por 7, será que dá? Vamos ver, vamos fazer a continha aqui. Vamos ver se está tudo certo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês aqui uma expressão numérica interessantíssima. Temos aqui 12 dividido por 2 vezes 4 menos 2. Isso mesmo, quando não tem nada entre o número e o parênteses, eu tenho uma multiplicação, você deve saber disso, tá bom? Então temos aqui uma multiplicação. Peço para que você, se souber resolver essa questão certo, já deixe aí nos comentários qual é o seu palpite, qual é a sua opinião sobre o resultado dessa questão. Peço para que você também me ajude com uma meta desse vídeo, gente. Tem uma meta de chegar em 50 curtidas, 50 likes. Então, se você puder ajudar o professor, né? Deixe o seu like aí nesse vídeo, vai ajudar bastante aqui o professor no canal, tá bom?
Então sejam todos bem-vindos ao canal. Temos aqui uma matemática básica, muito simples, mas que muita gente erra, gente. Então muito cuidado na hora de resolver esse tipo de questão, tá bom? Temos aqui 12 dividido por 2 vezes 4 menos 2. A dúvida é, o que eu faço primeiro? O que eu devo fazer primeiro nessa questão? Multiplicação, divisão, parênteses, subtração? Qual dessas respostas aqui é a correta? Vamos fazer juntos agora, certo? Para poder lembrar dessa ordem, gente, a gente vai lembrar de um anagrama chamado PENDAS, e ele vai nos ajudar a lembrar dessa ordem, tá bom? E como que eu faço para usar essa palavrinha para me ajudar? O P vai ser os parênteses, então a primeira coisa que eu devo fazer são os parênteses. Então, ó, temos um parênteses aqui, é ele que a gente vai resolver primeiro. Ou seja, o que está dentro dele deve ser resolvido primeiro. Depois aparecem os expoentes ou as exponenciais, né? Potências, raízes e tudo mais. Logo após essas exponenciais vem multiplicação e divisão, as duas juntas, tá? Não se esqueçam disso. Multiplicação e divisão todas juntas na ordem em que aparece, da esquerda para a direita. E por último, a última coisa que a gente deve resolver é a adição e subtração também na ordem em que aparece, certo? Respeitando isso aqui, gente, você nunca mais vai errar, então venha comigo para me acompanhar nessa resolução até o final desse vídeo. Muito bem, temos aqui então que seguir essa ordem. A primeira que eu falei para vocês, né, que é o parênteses, deve ser resolvido antes de tudo. Então, como temos parênteses nesse caso, a primeira coisa que a gente vai resolver aqui dentro é esse 4 menos 2. Porque é exatamente a operação que está acontecendo dentro do parênteses. É ela que a gente tem que resolver. E o resto, professor? O resto, gente, vamos manter para não ter erro, tá? Vamos manter aqui o 12 dividido por 2. E aí, como eu falei para vocês, né, aqui temos uma multiplicação, tá? Cuidado, porque parece que não tem nada, mas quando não tem nada, você desconfia, né? Alguma coisa tem. É multiplicação, não se esqueçam disso. Multiplicando 4 menos 2. E agora a gente faz 4 menos 2. É 2, olha que beleza, hein? Quando a gente termina de fazer tudo dentro do parênteses, a gente pode eliminar eles, tá? Pode tirar os parênteses, então vou escrever de novo aqui pra gente não confundir, né? Se você quisesse fazer direto, você pode também. E aí fica dessa maneira aqui a expressão que a gente tem que resolver. 12 dividido por 2 vezes 2. Aí a gente lembra, temos divisão e multiplicação juntas, e são as únicas coisas que a gente tem nessa expressão. O que eu faço primeiro? Olha aqui no PENDAS, opa, o M e o D estão juntos. Aí você olha na setinha que eu coloquei aqui em cima. É da esquerda para a direita. Então, independente de qual operação for entre multiplicação e divisão, é da esquerda para a direita. Então, vamos fazer da esquerda para a direita. Então, começando pelo 12 dividido por 2. E 12 dividido por 2, gente, é fácil. É 6. Por quê? 6 vezes 2 é 12. Basta lembrar da tabuada aí. Vocês devem estar em dia com a tabuada, certo? Multiplicado por 2. E aí fica muito fácil. Se a gente acabou de ver que 12 por 2 é 6, 6 vezes 2, então, só pode ser o próprio 12. E essa daqui, gente, é a nossa resposta. Você vai pegar aqui a alternativa, letra B, e você acertou essa questão. Se você conseguiu acertar, deixe nos comentários aí, fiquei muito feliz de saber que você chegou até aqui nesse vídeo, tá bom? E não se esqueça que esse vídeo tem uma meta de a gente chegar até 50 likes, tá? Então me ajudam aí, fazendo favor, 50 likes nesse vídeo, vamos ver se chega. Eu acho que chega, depende só de vocês. Se vocês gostaram, com certeza você vai deixar o seu like. E se você não gostou também, deixa aí para ajudar, né? Você não sabe como isso ajuda aqui no YouTube, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquei muito feliz de recebê-los aqui no meu canal. Sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá bom? Estou na meta aí de tentar chegar nos 1000 inscritos também. Se você puder me ajudar a se inscrever no canal, caso esse vídeo aqui tenha ajudado você de alguma maneira, eu fico muito feliz de te acolher aqui no meu canal. Muito simples e muito matemático, certo? Te vejo no próximo vídeo que vem amanhã e até lá, fique com Deus. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa expressão numérica e pergunto para você qual que é o valor dessa expressão. Você sabe resolver? Deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questãozinha aqui. Gente, a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que existem alguns elementos importantes nessa expressão que devem ser levados em consideração. E o primeiro deles, que é o mais importante desses aqui, são esses parênteses que aparecem aqui. Os parênteses, gente, eles dão uma preferência para todas as operações que estão dentro dele. Então, a gente deve começar resolvendo dentro desses parênteses aqui. Só depois a gente vai resolver o que está aqui fora,
certo? Dentro do parênteses, eu tenho uma multiplicação, que é esse 10 vezes o 3 ao quadrado, e como eu disse aqui, 3 ao quadrado é uma potenciação. Então, é ela que a gente deve resolver primeiro. Inclusive, já vou até fazer uma setinha aqui. E 3 ao quadrado, gente, por definição, a gente consegue defini-las por meio de uma multiplicação de números repetidos. Então, vou fazer o seguinte, o 3, que é a base, ele vai se repetir 2 vezes, porque o 2, que é o expoente, nos diz que são exatamente 2 vezes que se repete esse número. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, no lugar dele, eu vou colocar o 9. Dentro do parênteses, então, vai ficar 10, que eu vou manter por enquanto, vezes o 9, que a gente acabou de encontrar. Tudo isso dividido por 3 termial. Daqui a pouco a gente fala sobre esse termial aqui, tá? Muito bem. Sobrou aqui dentro do parênteses agora essa multiplicação. Então, a gente deve resolver da esquerda para a direita. Na verdade, só tem uma operação, então é ela que a gente vai resolver. 10 vezes 9 é igual a 90. Dividido por 3 termial. Nesse ponto da questão, a gente tem tanto esse termial quanto essa divisão. A gente vai começar decifrando, né, encontrando o valor desse termial aqui. Inclusive, vou resolver com vocês aqui em cima, com a definição, e depois a gente substitui no lugar dele aqui o resultado dessa operação. O termial, gente, por definição, ele é encontrado a partir da adição de todos os números naturais menores ou iguais ao 3, no caso aqui, que é o número que está sendo aplicado. Caso fosse outro número, a gente encontraria a soma desses números menores ou iguais a esse valor. Então, vamos fazer 3 termial vai ser igual a 3 mais 2 mais 1, certo? Então, isso aqui é igual a 6. Outro exemplo que a gente poderia encontrar, por exemplo, 4 termial. Seria aqui, usando a mesma definição, começando agora no número 4, 4 mais 3 mais 2 mais 1. Então, essa é a definição do termial. Se a gente fizer essa conta, ó, 7, 10. O 4 termial é igual a 10. Teremos mais uma oportunidade de encontrar essa operação aqui nas opções de resposta. Temos o 5 termial, porque daqui a pouquinho a gente vai encontrar esse resultado aqui, tá bom? Vamos agora substituir no lugar do 3 termial o número 6. Então, eu tenho que resolver 90 dividido por 6. 90 dividido por 6 não é uma conta difícil. Isso aqui é igual a 15. Basta você fazer as continhas. Eu não vou fazer para poupar o tempo de vocês, mas o resultado dessa nossa expressão numérica é igual a 15. Eu espero que você já tenha acertado nesse ponto e eu convido você, gente, a tentar fazer junto comigo aqui essas opções para descobrir qual delas que tem aqui o valor 15 para a gente marcar a opção correta que vai nos dar a resposta correta, certo? Temos aqui algumas operações interessantes, tá? Que pode ser que muita gente não ouviu falar. Eu vou fazer com vocês detalhadamente e mostrar tudo o que precisa saber para encontrar esses valores dessas expressões. Começando aqui pelo nosso primorial. O primorial, gente, 5 primorial, esse símbolo de hashtag aqui, ele vai depender de um conjunto de números muito específico chamado de números primos. E você já deve conhecer, porque é um conjunto que a gente vê nas escolas, né, no ensino fundamental, no ensino médio, um conjunto de números muito importantes que tem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. Então, o primeiro número primo é o 2. Inclusive, o 2 é o único primo que é par. Isso é muito interessante, tá bom? Depois temos o número 3, o 5, o 7, 11, 13 e assim por diante. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele pode construir infinitos números que são primos, que têm essa característica de possuir apenas 2 divisores, mas para a gente aqui, esses aqui já são suficientes para a gente poder encontrar o valor desse 5 primorial. Como que funciona esse 5 primorial? A gente vai selecionar nesse conjunto de números primos os números menores ou iguais a 5. Então, primorial é a multiplicação de todos os primos menores ou iguais ao valor que eu estou aplicando até chegar no 2, que é o menor desses primos que existem, tá bom? Então, pegamos aqui o 5, por exemplo, ele vai entrar na nossa multiplicação, o 3 também e o 2 também. Logo, 5 primorial é igual a 5 vezes 3, ó, quase que eu coloquei 4, hein? Vezes 2, só isso. Somente os números primos, tá, gente?
5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. 30 é o valor do 5 primorial, não é a nossa resposta, então a gente já pode descartar essa opção, beleza? Vamos para a próxima, o fatorial, que é uma operação que a gente vê na escola, uma das poucas dessas aqui, né? Do primorial, termial, fatorial e fatorial duplo. Essa daqui é a única que a gente vê na escola, tá? Quando a gente aprende a parte de combinação, de parte de permutações, né? De análise combinatória, são aonde aparecem os nossos fatoriais. Então a gente vai fazer o seguinte, o fatorial ele vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5, e para sempre no número 1, tá? Então, em outras palavras, eu vou começar com o número 5, que vai multiplicar todos os números anteriores a ele, até chegar no 1, números naturais. 4, 3, 2 e 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa daqui é a definição do nosso fatorial. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 120, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, aí sim, o 120. Fiquei com 120 na cabeça, que era o resultado, e acabou saindo antes da hora, né? 120 é o valor desse fatorial. Não é a nossa resposta, então a gente pode eliminar também a letra B. O 5 duplo fatorial, que é uma coisa muito parecida com o fatorial, também é muito interessante. Qual que é a diferença entre o duplo fatorial e o fatorial? O duplo fatorial, gente, ele vai ter uma definição definida na paridade dos números. O que que isso quer dizer? Por exemplo, o número 5, ele é um número ímpar. É a paridade dele, ele é um número ímpar. Então, eu vou multiplicar todos os números ímpares menores ou iguais a ele até chegar no número 1, que é o menor ímpar positivo, certo? Em outras palavras, vai ficar aqui pra gente 5 multiplicado pelo ímpar que vem antes dele, que no caso é o 3, e depois temos também o ímpar que vem antes dele, que é o número 1. 5 vezes 3 vezes 1. E 5 vezes 3 é 15, e 15 vezes 1 é igual a 15. E olha que legal, gente. Encontramos aqui uma das respostas, a nossa resposta, na verdade, né, que bateu com o nosso resultado 15. Portanto, podemos marcar a alternativa letra C como resposta. Vamos agora verificar aqui o 5 termial, que aparentemente, pelo que eu estou me lembrando, vai dar um número interessante. Fica comigo para o final, até para você aprender como que faz. A gente já fez aqui 2 termiais, tanto o 3 quanto o 4. A gente vai aplicar essa mesma definição no 5 termial. Vou começar, então, do número 5. E vou somar todos os inteiros positivos menores ou iguais que ele. 4, 3, mais, né? 2 mais 1. E agora é só fazer essa adição toda. 5 mais 4 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1 é 15. E é isso aqui que eu estava falando para vocês, ó, curiosidade, temos 2 respostas corretas nessa questão. Tanto a letra C quanto a letra D são respostas verdadeiras para essa nossa expressão numérica. Eu tinha pensado em algo diferente, mas acabou me surpreendendo aqui. Tinha esquecido desse duplo fatorial, acabou dando 2 respostas corretas. Não é demais, porque eu pude ensinar para vocês essas 2 operações, e aí é uma coisa curiosa que aconteceu no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trago para vocês uma expressão numérica como desafio para você tentar resolver. Temos aqui, pessoal, 4 ao quadrado vezes 4, mais, abre parênteses, 9 menos 3, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Essa questão, gente, é o seguinte, temos que definir aqui, primeiramente, qual é a ordem correta das operações para poder resolver essa expressão numérica. E aí eu digo para vocês o seguinte, sempre que a gente tem parênteses em uma expressão numérica, é nele que a gente deve começar. Os parênteses vão dar um enfoque maior para aquilo que deve ser resolvido primeiro. Nesse caso aqui, a gente tem dentro dos parênteses o 9 menos 3. E é isso que a gente deve resolver antes de mais nada, antes das potências, antes da multiplicação e tudo mais. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui como nosso primeiro passo
dessa questão. Então, 9 menos 3 é igual a 6. E o restante eu vou manter da mesma forma para não ter erro, para não ter confusão na hora de resolver. Vou colocar aqui 4 ao quadrado vezes 4 mais os 9 menos 3 é igual a 6, como eu disse para vocês, né? 6 ao quadrado. Lembrar que eu não posso esquecer desse quadrado porque ele está sendo aplicado no resultado dos parênteses. E perceba uma coisa importante também. Depois que eu resolver os parênteses, eu não preciso mais dele. Então, eu coloquei o resultado sem parênteses e elevei ao quadrado, certo? Agora, a gente tem aqui somente operações. Não temos mais parênteses, é só resolver na ordem em que elas aparecem, na ordem certa, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui são as potências. As potências têm maior prioridade que as outras operações que aqui aparecem. Então, eu devo resolver esse 4 ao quadrado. Consequentemente, depois desse 4 ao quadrado, vou resolver o 6 ao quadrado. Para isso, eu vou utilizar o cantinho aqui de cima para a gente colocar o resultado dessas operações. 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4, tá? Por definição da potenciação, eu repito a base, a quantidade de vezes que tem no expoente, numa multiplicação, certo? 4 vezes 4 é igual a 16. Muito bem. A outra potenciação é o 6 ao quadrado. Então, eu vou ter 6 ao quadrado e eu vou repetir a mesma ideia, só que agora, ao invés do 4, vou utilizar o número 6, beleza? 6 vezes 6, isso aqui é igual a 36. Muito bem, temos então o resultado das duas potências aqui e eu já posso substituir na minha expressão numérica o resultado delas. Então, eu vou colocar 4 ao quadrado, 16. Vezes 4, mais o 6 ao quadrado, que é igual a 36, como a gente acabou de ver, certo? Muito bem. Agora, gente, é um ponto muito importante que muita gente erra, tá? Temos multiplicação e adição. São umas operações simples, né? As 4 operações básicas que a gente tem, adição, subtração, multiplicação e divisão. E essas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente esquece como que faz e acaba errando. Aqui a gente tem a multiplicação e a adição, como eu disse para vocês. A multiplicação deve ser feita primeiro e logo em seguida a adição. Então, a gente vai fazer primeiro essa multiplicação aqui, depois vamos fazer a adição. 16 vezes 4 é igual a 64. Dá para fazer de cabeça, dá para montar a continha também para fazer, não tem problema nenhum se você fizer isso, tá? Mais 36. E agora é só fazer essa adição, não tem segredo nenhum, até o momento é a operação mais fácil que a gente vai fazer nessa questão, né? 64 mais 36 é igual a 100. E eu vou grifar aqui de vermelho para a gente o resultado dessa nossa expressão numérica. 100 é o valor que a gente desejava encontrar nessa expressão numérica. Muito bem, primeira parte da nossa questão está perfeita. Agora, eu convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse número 100. E aí eu vou resolver aproveitando para apresentá-los essas operações novas, né? E resolver cada uma delas como forma de revisão também. Temos mais uma potência agora com expoente 3, temos um fatorial, temos um primorial e temos outra potenciação. Então, a gente vai relembrar aqui alguns conceitos importantes da matemática básica. O 4 elevado à terceira potência, ou seja, 4 ao cubo. Por definição, a gente já conheceu aqui que a potenciação ela repete a base a quantidade de vezes que está no expoente, certo? Nesse caso, o nosso expoente é 3 e a base é 4. Então, vamos ter 4 vezes 4 vezes 4. 3 fatores 4. É isso que significa essa potenciação. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 vezes 4, a gente já viu aqui, né? 64. Então, o resultado dessa primeira operação é igual a 64. Excelente. Temos aqui um resultado, mas ele não é o que bateu aqui com a nossa resposta da expressão numérica. Então, a gente já eliminou a primeira alternativa, a primeira opção, não é ela, beleza? A segunda, gente, é muito interessante, o fatorial. Fatorial é uma operação muito interessante da matemática básica. A gente aprende ele na escola, quando a gente aprende análise combinatória, e a gente vai fazer essa operação, abrindo essa operação em várias multiplicações. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. O 5 fatorial, então, vai ser a multiplicação de todos os números naturais menores ou iguais a 5.
Sempre que eu tiver um número fatorial, eu vou multiplicar todos os valores naturais menores ou iguais a ele até chegar no 1. Então, vai ficar aqui, por exemplo, começa no 5, multiplica o antecessor dele, que é 4, multiplica o antecessor do 4, que é 3, multiplica o antecessor do 3 e assim até chegar no 1. 5, 4, 3, 2, 1 é só multiplicar todo mundo aqui que vamos encontrar a resposta. 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60 e 60 vezes 2, 120. Muito bem. Não é, passou perto da nossa resposta, mas não é esse resultado que a gente estava procurando. Eliminamos, então, também a opção, a alternativa letra B. Muito bem. Temos agora aqui uma nova operação interessante, bastante interessante, na verdade, né? Chamada de primorial, tá? Essa operação do hashtag aqui, eu vou mostrar para vocês como que funciona. É uma ideia muito parecida com o fatorial, só que não é envolvendo os números naturais, e sim os números primos. Então, primorial vem da palavra primo, que é um conjunto numérico. Eu vou listar aqui para vocês esses valores, para vocês lembrarem como que funciona essa operação. Os números primos são números que possuem apenas 2 divisores, tá? Ele próprio e o 1, então são números muito especiais na matemática, e a gente vai utilizar eles nesse processo aqui, tá? O primeiro número primo é o número 2. Depois do 2, temos o número 3, depois o 5, o 7, e todos os números que possuem apenas 2 divisores, ele próprio e o 1. O 9 não é, porque o 9 possui o 3 como divisor. Então, já vou direto para o 11, 13, depois 17, porque o 15, novamente, ele tem o divisor 3 e tem o divisor 5, né? E assim, sucessivamente. Esse conjunto numérico ele é infinito, então ele vai continuar aqui crescendo, ele vai se distanciando cada vez mais os valores, tá? Mas ele é infinito, tá? A gente vai utilizar apenas o comecinho desse conjunto, por isso eu já parei aqui no 17, só para a gente conhecer um pouquinho desses valores, beleza? O primorial, gente, funciona da seguinte maneira. Como eu disse para vocês, a gente vai multiplicar os primos menores ou iguais, caso tenha algum valor igual, né, ao número que está sendo aplicado. Se a gente olhar nesses números primos, todos os números menores ou iguais a 6 são eles o 5, o 3 e o 2. O 6, inclusive, ele não está aqui, porque o 6 não é primo, obviamente, porque ele é múltiplo de 2. Então, ele não está aqui no nosso conjunto. Então, a gente deve multiplicar apenas 5 vezes 3 vezes 2. Muito bem. 5 vezes 3 é igual a 15, 15 vezes 2 é igual a 30. Mais uma opção que pode ser eliminada, a gente não vai marcar a letra C, e sobrou para a gente a letra D, que provavelmente é ela a nossa resposta. Então, perceba como que vai ser a resolução dessa potenciação. É muito igual a essa aqui de cima, só que agora a nossa base é 10 e o expoente é 2. Como que vai ficar? 10 vezes 10. Essa é a definição dessa potenciação aqui. E 10 vezes 10, agora aqui um macete rápido de matemática básica. Sempre que eu multiplico um número por 10, qual número for, eu vou apenas acrescentar um zero nesse número. Olha que legal. Então, eu tenho 10, se eu acrescentar um zero, vai ficar exatamente o 100, que era aquele valor que a gente estava procurando, né? Vou até fazer um quadradinho aqui, um retângulo, dizendo que a opção correta da nossa questão é a opção letra D. Se você, pessoal, marcou essa daqui, parabéns, você acertou essa questão. Fiquei muito feliz de você ter chegado até nesse momento do vídeo. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.